Fala ligados, no vídeo de hoje, como a Red Bull realmente ganha dinheiro. A Red Bull não é apenas um produto, mas uma marca própria. A marca que te dá asas está avaliada em torno de 10,4 bilhões de dólares de acordo com a revista Forbes e está presente em 171 países. Ela não só continua a comandar o setor, mas também conquista novos mercados, produz novos estilos de operações e viaja o globo, deixando todos os seus concorrentes distantes. Hoje faremos uma análise de mercado da Red Bull para revelarmos os seus segredos para você. Não é chocante saber que uma corporação vende apenas um produto como a Red Bull e ganha tanto dinheiro? Sim, você ouviu direito, a Red Bull vende apenas um tipo de produto no mundo todo, e ela nem mesmo o fabrica. Então, como a Red Bull ganha tanto dinheiro vendendo um único produto? A resposta é bastante óbvia. Ela tem uma estratégia de marketing incrível, que vamos explicar ao longo do vídeo. Antes de continuarmos, ajude-nos a trazer mais conteúdos interessantes para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações de novos vídeos e, se possível, contribua através do nosso link de doações. A história da marca é bem interessante. Durante o verão de 1982, Dietrich Mateschitz, um empresário austríaco, se viu lutando com um jet lag durante uma viagem de negócios para a Tailândia. Ele experimentou uma bebida tailandesa local chamada Krating Deng que melhorou muito os efeitos do seu jet lag. É possível traduzir Krating Deng como sendo um bisão enorme do sudeste da Ásia. Inspirado na exclusividade do produto, Mateschitz imaginou que poderia criar um novo produto na categoria de energético e propôs a sua ideia para investidores ocidentais. As suas tentativas de conseguir investimentos foram recusadas algumas vezes, pois os possíveis investidores não viram uma demanda do novo produto fora da Ásia. Mateschitz estava seguro de que não havia concorrência no momento, e tinha tanta certeza do sucesso do seu novo produto, que ele mesmo investiu $500 mil. Ele então se uniu ao fundador tailandês do produto, Chaleo Yuvidya, que também investiu $500 mil na empresa. Mateschitz adaptou a receita e o sabor para o mercado europeu e com sucesso introduziu o item na Áustria em 1987. Já no primeiro ano de lançamento, o produto se tornou um sucesso na Áustria com a marca Red Bull e teve lucro. Inicialmente Red Bull era proibido na Alemanha, tanto que os jovens costumavam atravessar a fronteira para comprar a bebida proibida. A Red Bull distribuiu mais de 1 milhão de latas em seu primeiro ano e durante os anos seguintes expandiu com sucesso por toda a Europa e América. Dietrich Mateschitz criou uma nova forma de negócios que se concentra exclusivamente em operações de marketing e vendas, enquanto operações de produção e logística são terceirizados, o que significa que a bebida não é feita pela própria Red Bull, e as latas são totalmente terceirizadas para a fabricação e enchimento, para que a Red Bull possa dedicar totalmente os seus recursos para a venda da bebida. A margem de lucro é uma das chaves para o sucesso da Red Bull, que cobra um preço mais alto do que os seus rivais. Isso pode soar estranho, como pode vender um produto a um preço mais alto que seus concorrentes e isso ser um bom fator de sucesso? No caso da Red Bull, o custo de cada energético é de aproximadamente 9 centavos de dólares, sendo que a sua composição é um simples agregado de produtos químicos que tem um preço muito baixo. Devido aos avanços científicos aceitos hoje em dia, uma das melhores maneiras de combinar esses vários produtos químicos para produzir uma determinada receita que provoque um sabor doce na boca é muito fácil. Isso não é como uma ciência na fabricação de foguetes. A embalagem da lata, por exemplo, o revestimento químico no interior para torná-la segura para alimentos, invariavelmente seria o mais caro dos ingredientes. O produto em si, composto por fosfatos, água, açúcar, cafeína e seus derivados, são baratos para a indústria. O aromatizante e a coloração são agentes químicos comprados por algumas centenas de dólares por tonelada. A mistura de todos esses componentes são métodos usados e aperfeiçoados desde o século XIX.
O dinheiro está na indústria do marketing com a campanha Red Bull te dá asas, que faz com que o nome da Red Bull esteja sempre presente na mente das pessoas, quando pensam em bebidas energéticas, motivando o consumidor a pagar alguns dólares por uma lata que realmente lhes custa alguns centavos. O preço de varejo sugerido para uma única lata de Red Bull está em torno de 3,59 dólares. Os principais consumidores como Walmart e grandes mercearias pagam entre 44 e 48 dólares por 24 recipientes, isso significa $1,83 por lata, que é mais de 20 vezes o custo de fabricação. A Red Bull aumenta mais de 20 vezes o valor de custo da sua produção. A razão pela qual as pessoas são capazes de pagar tanto para água com açúcar com produtos químicos é a força da marca da Red Bull. Isso é resultado de uma incrível estratégia de marketing, primeiro concentrado em festas de clubes, para construir uma demanda por sua mercadoria. Uma festa estudantil sem muitas latas de Red Bull na mão é muito difícil imaginar, uma vez que o negócio estava conscientemente usando um aluno como gerente de marca. São estudantes universitários famosos e que a marca acaba recrutando, permitindo a Red Bull comercializar seu produto nas festas dos campos universitários e em vários outros lugares, cujo fornecimento exclusivo é de bebidas da Red Bull. Volkswagen Beetle apareceram nas praias com enormes latas de Red Bull amarradas nas suas costas. O carro também foi visto em ginásios de escolas e até locais de trabalho com amostras grátis. Bartenders logo descobriram que era uma máquina de dinheiro esse novo tipo de coquetel. É provável que você tenha provado Red Bull misturado com vodka pelo menos uma vez, já que se tornou uma das bebidas mais populares em bares ao redor do mundo. Deixe sua opinião sobre o energético Red Bull nos comentários. A bebida foi rapidamente vendida em todo o mundo, em boates e festivais, proporcionando uma vantagem competitiva para a marca austríaca. Isso foi apenas o início da máquina de marketing Red Bull. Quando o Red Bull atingiu pela primeira vez o mercado austríaco em 1987, envolver atletas de esportes de ação para acreditar e apoiar o produto foi uma estratégia-chave para o crescimento da empresa. A Red Bull tem perseguido esportes de ação com atletas de todo o mundo desde o seu começo. Capturando suas experiências no filme dos 21 anos da criação da Red Bull e no comando do mundo dos esportes de ação, a organização admitiu que tinha nas mãos um tesouro de vídeos de esportes de ação. A empresa criou uma abordagem criativa para capitalizar a filmagem em vez de segurar para si mesma. Isso era o nascimento da produtora de mídia Red Bull. Após 21 anos criando uma marca de estilo de vida, o avanço para o lançamento da própria produtora de mídia Red Bull foi uma progressão lógica de onde o negócio tinha evoluído, desde quando a marca foi criada. Uma das principais estratégias foi participar de esportes de ação em parceria com esses atletas e fornecer todas as ferramentas necessárias para novos talentos. Para alcançar seus objetivos, câmeras da Red Bull se espalharam por vários eventos esportivos. A Red Bull produziu muitas atividades esportivas inovadoras ao longo de sua vida e tem ajudado atletas em suas missões ousadas. Alguns analistas estimam que o relatório global de eventos da Red Bull tenha um custo na casa de bilhões de dólares, e isso talvez valha a pena, pois ajuda a Red Bull a manter-se a líder da indústria em sua categoria. A produtora de mídia da Red Bull é proprietária não apenas das mídias, mas também dos direitos autorais de cada um de seus eventos exclusivos de esportes de ação e missões especiais. Manter esses direitos deu independência substancial para a Red Bull decidir como criar suas marcas e produtos. Em 2019 foram vendidas 7,5 bilhões de latas, que ajudou a gerar uma receita de mais de 6 bilhões de dólares. Em 2021, um total de 10 bilhões de latas de Red Bull foram vendidas em todo o mundo, representando um aumento de 24,3% contra um volume de negócios de 2020 já muito bem sucedido. Para fazer tanto dinheiro, eles investem cerca de 1/3 em anúncios, mas apesar do enorme orçamento de marketing, o crescimento das vendas da Red Bull diminuiu desde 2012. O negócio depende quase inteiramente de um único produto, a bebida energética, e isso limita seu crescimento e pode eventualmente tornar-se um grande perigo, especialmente com o aumento da compreensão sobre saúde e nutrição da população mundial. A ênfase em um produto que causa obesidade, insônia e diabetes, eventualmente pode ser revertida com investimentos em equipes esportivas, que não são apenas esforços de marketing, mas também um esforço para diversificar e construir cadeias de valor adicionais, ao lado do negócio principal. A compra do New York Bulls também é um exemplo claro de como o capital privado em esportes podem criar valor para a Red Bull.
Eles adquiriram a equipe por um valor estimado de 25 milhões de dólares em 2006. De acordo com a Forbes, atualmente, a equipe vale cerca de 290 milhões de dólares. Então a Red Bull foi capaz de multiplicar seu investimento em 10 vezes, e com o mercado americano de futebol em alta, o preço de uma franquia na cidade de Nova York deve crescer no futuro. No entanto, o principal gerador de receita para a marca continua sendo a venda de bebidas. Embora a história da marca tenha sido difícil, o futuro definitivamente parece brilhante. Se você gostou deste conteúdo, deixe um comentário abaixo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e, se possível, contribua através do nosso link de doações na descrição.